Pergunte a si mesmo: até que ponto sou sensível aos pecados que existem ao meu redor? Eles te incomodam ou, por causa de seu coração endurecido, está apegado a eles? Eu gostaria de ler o seu comentário. Comenta aí! Mesmo em nossa dureza de coração por causa do pecado, com frequência evitamos a exposição aos erros e ao mal que consideramos repulsivos. Imagine como isso deve ter sido para Jesus, cuja alma era uma alma pura. O tema de hoje em nosso guia de estudos da Palavra de Deus é Os Primeiros Anos. Vem comigo! Acompanhe agora o texto da Palavra de Deus do estudo de hoje. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas capítulo 2, verso 7. Jesus Cristo, ou se você preferir, Jesus de Nazaré, nasceu em Belém, uma cidade da Judéia, provavelmente entre o ano 6 e 4 a.C. A diferença entre o nascimento real de Jesus e o ano zero no calendário cristão se deve a um erro de datação quando a igreja, através do monge Dionísio Exíguo, encarregado pelo Papa, resolveu reformular o calendário no século VI. Filho de José, um carpinteiro, e de Maria, que segundo a palavra de Deus foi concebida pelo Espírito Santo, nasceu Jesus no final do reinado de Herodes Antipas, que acabou por volta ali do ano 4 a.C., quando Roma dominava a Palestina. A data do nascimento de Jesus é uma incógnita. 25 de dezembro era uma data em que os romanos celebravam uma festa de solstício de inverno, a noite mais longa do ano. Quase todos os povos comemoravam esse acontecimento desde o início da civilização. O dia em que Jesus nasceu não consta na Bíblia. Foi uma escolha da igreja 6 séculos depois, para coincidir com a festa de fim de ano, a semana entre Natal e Ano Novo. As principais fontes de informação sobre a vida de Jesus são os 4 evangelhos canônicos, pertencentes ao Novo Testamento e escritos originalmente em grego, em diferentes épocas, pelos seus seguidores, Mateus, Marcos, João e Lucas. Segundo o Evangelho de Lucas, Jesus nasceu em Belém, porque na época o imperador Augusto obrigou seus súditos a se registrarem no primeiro censo do império. Desta forma, todos deveriam retornar à cidade de origem para se alistar. Como a família de José era de Belém, ele voltou para sua cidade, levando Maria já grávida. No relato de Mateus, José soube de um sonho que Maria daria à luz a um menino concebido pelo Espírito Santo. Quando Jesus nasceu, os reis magos, integrantes de uma casta sábia de pessoas da Pérsia, seguiram uma estrela que os conduziu à cidade de Belém. Jesus foi levado para o Egito em seguida e logo depois foi morar em Nazaré, na Galiléia. Essa fuga para o Egito, segundo relata Mateus, foi para escapar de uma sentença de morte anunciada por Herodes, que ao saber do nascimento do Filho de Deus, manda matar todas as crianças até 2 anos de idade nascidos na cidade de Belém. Jesus passa a infância e a juventude em Nazaré da Galiléia. O Evangelho de Lucas conta que aos 12 anos de idade, ele viajou com os pais de Nazaré para Jerusalém, para celebrar a Páscoa. Quando estavam no caminho de volta para Nazaré, José e Maria perceberam que Jesus não estava com eles.
Procuraram durante 3 dias e decidiram então voltar ao Templo de Jerusalém, local sagrado para os judeus, onde encontraram Jesus discutindo a palavra de Deus com os sacerdotes. Segundo Lucas, todos os que o ouviam se admiraram com a sua inteligência. Mesmo imerso em um mundo contaminado pelo pecado, o nosso Senhor Jesus viveu sem pecado e pagou o preço do pecado com a sua própria morte para me salvar e te salvar da pior consequência do pecado, que é a morte eterna. Que eu e você possamos aceitar o sacrifício de Jesus em nossa vida e viver como Jesus viveu em sua infância, sem pecar contra Deus. Que Deus te abençoe! Vamos orar, bondoso Deus. Obrigado, Senhor, pelo relato dos 4 evangelhos registrados no Novo Testamento sobre a vida e o ministério de Jesus. Que o que está escrito possa marcar, Senhor, a nossa vida e que possamos tirar lições práticas a tentar, de maneira assim poderosa, a viver uma vida à semelhança da vida de Jesus. Nos dê um dia abençoado, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!